Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1058. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Fluminense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Segundo jogo, Sport Nova Venécia pela Copa Espírito Santo. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport como mandante, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Nova Venécia como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Terceiro jogo, Sevilha da Espanha e Roma da Itália pela Liga Europa. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sevilha da Espanha como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Roma da Itália como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Quarto jogo, Bahia e Santos pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia como mandante, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. Quinto jogo, Fortaleza e Palmeiras pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Sexto jogo, Real Noroeste e Linhares pela Copa Espírito Santo. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Real Noroeste como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Linhares como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo, Cruzeiro e Grêmio pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Grêmio como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Oitavo jogo, Macapá e Trem pelo Campeonato Amapaense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Macapá como mandante, a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Trem como visitante, nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Nono jogo, Goiás e Paysandu pela Copa Verde. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás como mandante, a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Paysandu como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Décimo jogo, Botafogo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Atlético Paranaense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 11º jogo, Corinthians e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Atlético Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. 12º jogo, Internacional e América Mineiro pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o América Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 13º jogo, São Paulo e Sport pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Sport como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas.
14º Jogo Independente Oratório pelo Campeonato Amapaense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Independente como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Oratório como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.